Olá, pessoas! E mais uma semana a gente aqui juntinho para mostrar para vocês mais um lugar em Israel. Este lugar que é bastante conhecido porque já foi mostrado em filme, já foi mostrado tem muitas histórias, até novela já foi feita sobre este lugar, que é o Mar Vermelho. Isso mesmo, a gente vai para o Mar Vermelho. A Bíblia conta que o povo de Israel, quando estava fugindo da escravidão do Egito, liderados por Moisés, ficaram encurralados. Atrás deles, o exército de Faraó e à sua frente, o Mar Vermelho. E foi quando então Deus fez um grande milagre para que o povo escapasse. Deus abriu o mar. O mar se dividiu em dois e o povo de Israel passou pelo meio do mar, pelo caminho que ele abriu. Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é o Mar Vermelho, por que ele tem esse nome e o lugar onde aproximadamente o povo atravessou, ok? Então vamos lá para o nosso mapa maravilhoso, lindíssimo. Olha só, né? A gente tem aí no norte, a gente tem a Europa. Aí do lado, né? De um lado a gente tem a África, o continente africano. Aí depois a gente tem a Península Arábica no centro e do outro lado a gente tem a Índia. E marcadinho ali, com a flechinha, o Mar Morto, que a gente já mostrou aqui. Se você ainda não viu o vídeo, clica aí para depois você poder assistir depois desse, o vídeo que a gente fez especial sobre o Mar Morto, que é onde fica Israel. Olha aí, Israel é essa parte marcada de vermelho, e o Mar Vermelho é justamente esse braço de mar que existe entre continente africano e entre a Península Arábica, né? Então todo esse braço de mar aí que sai do Mar Arábico, do Oceano Índico, toda essa extensão aí é o Mar Vermelho. Aparentemente ele é pequeno, né? Olha que pequenininho, né? Mas aqui está, a imagem está bem longe. Na verdade ele mede 2.200 quilômetros em linha reta. Isso dá mais ou menos a distância entre Marília, que é onde eu moro, no interior de São Paulo, até a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Então é bem longe, é um mar realmente enorme. E você percebe aí que lá no finalzinho dele, já próximo ao mar Mediterrâneo, ele tem dois golfos, né? Formando aí mais ou menos o formato da letra V, que é o Golfo de Suez e o Golfo de Aqaba, tá? Percebeu aí? São dois golfos, dois braços de mar, e entre esses dois golfos é que fica a Península do Sinai, por onde o povo peregrinou aí 40 anos. Então, aproximando um pouco mais a imagem, tá? Então você pode perceber aí a localização desses dois golfos. E então, por onde que o povo passou? O povo estava no Egito, precisava ir para Canaã. Em linha reta dá uns 380 quilômetros, mais ou menos. Mas Deus falou para Moisés para eles não irem pelo norte, ou seja, eles não deveriam ir pelo caminho do deserto, e eles deveriam pegar rumo ao sul, pelo Mar Vermelho. Então por isso que eles ficaram encurralados com o mar na frente. Então é bem provável que eles tenham atravessado
ali no norte do Golfo de Suez. O local mais provável, segundo alguns estudos, eles atravessaram num lugar chamado Lago Amargo, Lagos Amargos, né? E é assim, tem mais ou menos uns 10 quilômetros de largura, né? Então eles atravessaram, andaram mais ou menos aí uns 10 quilômetros no meio do mar, ok? Tem esse nome lago, aí a gente pensa num laguinho pequenininho, né? Mas não, é um lago bastante profundo, é um lago bastante extenso, pertence ao Mar Vermelho e é tão profundo que a própria Bíblia fala que depois, quando o mar se fechou, todo o exército do faraó egípcio acabou se afundando e se afogando nas águas deste mar, né? Então foi mais ou menos nesse ponto aí onde vocês estão vendo a estrelinha que o povo de Israel atravessou. Vocês estão vendo aí algumas fotos dessa parte do Mar Vermelho, onde provavelmente o povo de Israel teria atravessado para chegar até o Sinai. E nós não fomos lá por quê? Porque este lugar fica no Egito, pertence ao Egito, e nós não fomos ao Egito na nossa caravana. Então nós fomos do outro lado do Mar Vermelho, que é no Golfo de Aqaba, na cidade de Eilat. E é esse lugar que eu vou mostrar para vocês agora. E eu preciso falar uma coisa para vocês. De vez em quando volta na internet uma notícia falando que foram encontrados os restos das rodas dos carros do faraó e dos exércitos egípcios no fundo do Mar Vermelho, mas isso não é verdade. Isso a gente sabe da história pelo relato bíblico e também por outros relatos de documentos antigos que falam dessa história, mas a arqueologia não conseguiu encontrar isso, né? Até porque são milhares de anos atrás e as algas e a própria composição ali do oceano já teria decomposto todo esse material. Eilat fica no deserto do Negueb e é conhecida na Bíblia com o nome de Ezion-Geber. Foi um dos lugares onde o povo de Israel acampou durante um tempo e também se tornou um importante porto comercial no tempo do rei Davi e do rei Salomão. Ali em Eilat a gente visitou um observatório marinho, tipo um oceanário, um parque que é assim maravilhoso, porque tem cheio de aquários naturais e o lugar é perfeito para quem faz mergulho e para quem não faz, a gente consegue ver a vida submarina sem se molhar. Então, assim, é espetacular. A água é super transparente, super limpo, super bem cuidado e as imagens são lindíssimas, lindíssimas demais. Esta é uma torre enorme, acho que dá para ter uma ideia pelas imagens, mas é muito, muito, muito alta. E nós fomos até lá em cima, uma escadaria, eu não sei dizer quantos degraus são, mas é enorme, uma escada em espiral. A gente perdeu o fôlego, mas a vista lá de cima é sensacional. É claro que com a câmera de celular a imagem registrada não traduz o que os olhos viram, mas a imagem realmente é de perder o fôlego, igual as escadas.
E este é o fundo do Mar Vermelho, que a gente consegue ver através do vidro deste grande aquário natural. E a pergunta que não quer calar: por que que esse mar é chamado de vermelho? Pelo que vocês viram aí, as imagens tanto do Golfo de Aqaba como do Golfo de Suez, né? As águas do mar são azuis esverdeadas, são límpidas e não tem nada de vermelho. Então existem aí duas teorias. Uma delas é que há um certo horário do dia, devido ao reflexo do sol nas montanhas, faz com que as águas pareçam avermelhadas, porque as montanhas em volta realmente são rosadas, é uma cor bem diferente das montanhas que a gente vê aqui no Brasil. Então essa é uma das alternativas. A outra teoria é que, na verdade, seria um mar de juncos, que a palavra no original hebraico parece bastante com vermelho. Então seria um mar de juncos, por ter uma plantação na época, ter uma plantação grande de juncos no local. Ou também uma terceira alternativa ou justificativa é que as margens desse Mar Vermelho, principalmente aqui de Eilat, onde eu estou te mostrando para vocês, ficava a tribo de Edom, né? Os edomitas moravam aqui. Então pode ser que eles deram este nome para o mar também, né? Porque Edom significa vermelho. Então pode ser o Mar dos Edomitas ou Mar Vermelho nesse sentido, tá? Então é isso, mas o mar mesmo não tem nada de vermelho não. Pensando nessa história de como Deus abriu o Mar Vermelho para o povo de Israel atravessar no meio dele, passou por um caminho a seco, águas de um lado, uma parede de água de um lado, parede de água do outro, mas eles atravessaram a seco, um caminho firme. Eu fico pensando quanto esse Deus é poderoso, esse Deus a quem servimos, e tudo está ao seu dispor, tudo obedece ao seu comando, as ondas do mar, as estrelas, a chuva, o fogo, o vento, tudo obedece ao comando do Criador. Isso é maravilhoso, mas é constrangedor. Por quê? Porque às vezes a gente fica pensando que a gente, que é tão pequenininho, a gente quer ter vontade própria. E a gente insiste muitas vezes em fazer a nossa vontade, na nossa arrogância, na nossa prepotência, achando que a gente sabe mais do que Deus, questionando as estratégias de Deus, questionando por que Deus fez uma coisa ou outra, ou deixou de fazer uma coisa ou outra. Eu creio que mais do que qualquer outra coisa que este episódio, que este cenário pode nos mostrar e pode nos ensinar, é a confiar que Deus pode, que Deus tem poder, que Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele é soberano sobre o tempo, Ele é soberano sobre o espaço, Ele é soberano sobre céus, terra e debaixo da terra, todo o universo, todas as coisas estão debaixo do seu poder. E a esse Deus que nós servimos, essa deve ser a nossa alegria, essa deve ser a nossa segurança acima de qualquer coisa. E por isso que a gente aprende a ter contentamento, que é nos alegrar em Deus, independente das circunstâncias. Se tem mar, se tem deserto, se tem exército inimigo, se tem fome, se tem sede, se tem epidemia, independente de circunstâncias. O Deus a quem servimos é digno de confiança. E isso me basta. Isso me basta para crer na sua palavra, para crer nas suas promessas e crer que o único caminho nessa vida, o único caminho que dá sentido a essa vida é servir a este Deus.
Então, um grande abraço e até a próxima semana.